Olá, estamos aqui no 32º Encontro Nacional da ANPAP, Formas de Vida, para apresentar o nosso artigo no Comitê de História, Teoria e Crítica de Arte. Eu sou Robson Xavier. Nosso artigo tem o título de Impressão Errada, Cris Pérez no acervo da Pinacoteca da UFPB, e trata, na verdade, de um recorte que fizemos a partir desse contexto do acervo em geral, sobre a questão da presença das mulheres, das obras de artistas mulheres, nesse acervo de uma instituição tão importante para as artes visuais na Paraíba, fundada em 87, que consta atualmente com mais de 600 obras, das quais 132 apenas, né, os artistas, nesse sentido, constam apenas 27 mulheres. Então, você tem 132 artistas e apenas 27 desses artistas são mulheres. 50% das quais registradas no catálogo publicado, com produções entre 1960 e 1970, um período da grande onda do movimento feminista da década de 60, e de seus reflexos, para pensar um pouco essa relação. Portanto, essa invisibilidade da presença das mulheres artistas num acervo tão importante, no contexto aqui do Estado, nos leva a pensar sobre aquela frase, né, por que não houve grandes mulheres artistas, da Nochlin, né, para pensar um pouco essa invisibilidade da artista mulher no contexto dos acervos de artes visuais institucionais. É, nesse, Nessa pegada, nós resolvemos pensar e evidenciar esse trabalho das artistas mulheres do século XXI, disponibilizadas nesse acervo, mas especificamente no catálogo digital publicado pela Pinacoteca em 2021. E fizemos um recorte a partir dessa publicação sobre o trabalho específico chamado Impressão Errada, que é de 2019, da artista paraibana Cris Pérez, no qual ela relaciona na sua produção arte, gênero e cultura de massa a partir de uma gravura que ela intitula Uma discussão sobre gravura no campo expandido, e dessa série Impressão Errada. Bom, olá, sou Cris Pérez, artista, autora do trabalho da Impressão Errada. Eu trago essa discussão, né, dentro dos recursos metodológicos que utilizamos a partir da pesquisa documental e qualitativa, por meio do estudo de caso, que inserimos essa pesquisa no acervo da Pinacoteca, tendo em vista, né, o estudo de caso relacionado ao catálogo da UFPB, publicado em 2021. O plano teórico que utilizamos, ele teve um enfoque feminista, a partir da revisão de Linda Nochlin, Lucy Lippard e a Griselda Pollock, e também pensamos a obra de arte e a cultura de massa, inseridos no movimento pop, a partir de Hal Foster e Roland Barthes. Nessa perspectiva, a gente pensa essa história do polímero sintético inserido no meu trabalho, né, na minha poética, que se relaciona diretamente com o vazio social, o vazio histórico, o material, seja ele o próprio vazio matérico do plástico das embalagens em descarte, e ao próprio universo feminino, né, como uma relação autorrepresentativa. A gravura, intitulada Impressão Errada, produzida por mim em 2019, ela foi produzida com a matriz em plástico bolha e tinta preta sobre papel. Esse plástico ele foi coletado no meu ambiente doméstico, a partir de embalagens em descarte, e onde eu percebi a potência desse material para pensar simbolicamente o plástico, né? E ao contrário, né, dessa relação simbólica do movimento pop, que pensa dessimbolizar o objeto a partir de Barthes, né? Eu penso ao contrário, que o plástico ele pertence ao campo justamente do próprio símbolo, né? Dessa autorrepresentação enquanto mulher artista, e me ver nesse objeto plástico a todo momento sendo descartado pela própria sociedade, né? Então, o plástico, nessa perspectiva, ele se insere como matriz, como também se desdobra em gravura experimental, tema de reflexão crítica acerca da própria sociedade urbana, né? E é onde eu libero essas impressões de questões relativas à repetição, que é muito comum a própria gravura estrito sensu, e também as esteiras Fabris, onde o próprio plástico ele é fabricado, e evidencia os aspectos do produto em descarte, o produto em si pensando a relação simbólica.
Esse trabalho, A Impressão Errada, ele é um tríptico de obras que foram inseridas na minha primeira exposição individual, intitulada Vocabulário do Vazio, realizada em 2019 na Galeria Casarão 34, em João Pessoa, na Paraíba. E aqui eu trago um pouco da vista da exposição para socialização com vocês. Olá, eu sou a Tena Miranda e eu queria trazer para vocês essa questão do trabalho, que a gente vai falar sobre impressões erradas, a questão da mulher e o objeto doméstico. Começamos o artigo com o professor Robson falando sobre o local das mulheres na Pinacoteca e o local das mulheres na arte e nas obras de arte. Nessa colagem de Richard Hamilton, do pop art, podemos observar que a mulher está inserida em um ambiente doméstico. Do lado esquerdo, ela está também associada a eletrodomésticos. E tudo isso dentro de um contexto do pós-guerra, que está sempre inserindo objetos de plástico dentro desse objeto, dentro desse ambiente. As outras imagens, colagens desse mesmo artista, elas retiram o homem desse ambiente, ainda deixam esses objetos nesses cenários domésticos e a mulher também. Então, nesse sentido, associando cada vez mais a mulher ao objeto doméstico e ao lar e ao plástico. Nas outras obras, no caso da de Tom Velsman, ele vai fazer um estudo de mulheres nuas em ambientes domésticos, e essa obra especificadamente, que é a número 75, ele produz uma mulher de plástico, é um plástico pintado, que por trás tem um sistema de iluminação. O Alan Jones, ele vai além, ele materializa essas mulheres de plástico, a gente pode observar isso visualmente, também materialmente, fisicamente, porque elas são feitas de plástico, e transforma elas em objetos domésticos. Podemos ver aí uma mesa, uma cadeira. E a grande questão que traz, associando essas obras do pop art ao trabalho de Cris Pérez, é porque fala sobre esse trânsito da mulher na sociedade e da mulher na arte. Da série Impressões Erradas, não vai se apresentar como um corpo feminino, vai se corporificar a partir da apropriação de embalagens plásticas, vai investigar essas intrincadas relações entre corpo feminino, sociedade e natureza. E mais ainda, vai discutir o capital social que sustenta os cânones da arte, essa questão posta por Griselda Pollock. Para fechar o ciclo, né, dessa discussão, a partir dessa pesquisa, pensamos que as implicações e as questões levantadas, né, levam a imaginar, por exemplo, essa presença das artistas mulheres nesse contexto de um acervo específico, como o da Pinacoteca da UFPB, pensando também essa ideia de que movimentos foram feitos e trabalhados a partir disso. Um deles é a exposição Conchas, de 2019, e outro seria a exposição Entre Cânones e Desvios, Mulheres na Pinacoteca da UFPB, de 2020, que são duas ações de exposições coletivas que partem, né, também dessa discussão e que trazem em seu escopo essa ideia dessa presença das mulheres a partir do acervo da Pinacoteca da UFPB. Então, ressaltamos que o exemplo trazido da obra da Cris Pérez é um entre muitos, né, nesse conjunto, e que outras pesquisas sobre a obra de mulheres artistas em acervos seja desenvolvida. Muito obrigado. Aqui a gente socializa um pouco das referências que utilizamos para essa apresentação.